Olá, meu querido aluno do sexto ano. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Quero deixar aqui um grande abraço para os meus alunos do sexto ano, principalmente para os meus alunos lá do Parque Tararé. E hoje nós vamos dar continuidade àquela temática que iniciamos na aula passada. Na aula passada, a gente começou a trabalhar o estudo do ensino historiográfico. Nós vimos o que é história, qual a importância da história, para que ela serve, qual o seu significado, quem são os sujeitos da história. Então, tudo isso a gente viu na aula anterior. Então, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o tempo e as fontes históricas. Então, para você ter muita atenção na aulinha de hoje, pegue seu livro de história e acompanhe a nossa aula de hoje. Vamos lá! Fontes históricas e conhecimento histórico. Qual habilidade a gente vai trabalhar? Nós vamos identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e periodização nos processos históricos, ou seja, continuidades e rupturas. E vamos abordar sobre as fontes que os historiadores utilizam para poder desenvolver a história, para fazer esse processo de construção historiográfica. Ele precisa das fontes. E o que são fontes históricas? Trouxe o conceito de fontes históricas. Fontes históricas podem ser itens materiais ou imateriais que são produzidos pela ação do homem. Então, todas as fontes historiográficas, elas são deixadas pelo ser humano ao longo do tempo. E é através da utilização dessas fontes que o historiador ele vai desenvolver essa história. Ele vai utilizar várias fontes, a gente vai ver até o finalzinho dessa aula que fontes o historiador utiliza para poder desenvolver a historiografia. Então, as fontes históricas elas são fundamentais para o processo de trabalho do historiador. É como a utilização de ferramentas para qualquer outro trabalho. Se eu sou professora, eu tenho as minhas ferramentas de trabalho. Geralmente, a principal é a minha voz, mas geralmente eu vou utilizar um quadro, eu vou utilizar um pincel, um livro. Então, eu vou ter elementos para poder desenvolver a minha aula. E o historiador, ele necessita dessas fontes para poder fazer esse processo de construção. E são várias, e a gente vai ver já já. Então, a forma de se analisar essas fontes se modificou ao longo do tempo, principalmente no século XX. Por quê? Porque antigamente só se utilizava as fontes oficiais. Então, com a mudança da historiografia, houve uma necessidade mesmo dentro da história de se utilizar outras fontes. Geralmente essas fontes oficiais eram documentos oficializados. E como você, meu aluno inteligente, que prestou atenção na aula anterior, você viu que os historiadores da antiguidade, do passado, só se utilizavam de fontes que fosse oficial. E geralmente essa história era feita mais por homens e eram feitas por grandes líderes políticos. Então, não se tinha um olhar para outros sujeitos historiográficos. Então, tinha-se uma outra forma de abordagem e de construção do conhecimento histórico. Então, a partir da Escola dos Análises, que eu trabalhei com vocês na aula anterior, se você está com dúvida no que eu estou colocando agora, você vai fazer uma pesquisa no seu livro, ou vai buscar na internet, ou vai questionar seu professor. Qual a importância dessa mudança da historiografia para que sejam utilizadas novas fontes e para que novos sujeitos possam fazer parte desse cenário historiográfico. Então, a partir dessa mudança mesmo no século XX, o que vai acontecer? Vão ser inseridas outras fontes, como fontes visuais, fontes orais e fontes materiais. Então, aqui é uma classificação dos tipos de fontes que os historiadores utilizam. Fontes escritas são centenas de fontes escritas que o historiador pode utilizar e eu vou falar sobre cada uma delas. Eu espero que você esteja compreendendo essa aulinha de hoje.
Então, fontes escritas. Então, até o século XIX, só se utilizava principalmente essas fontes escritas, esses documentos oficiais. Então, geralmente eram fontes que eles extraíam do Estado, né, ou de autoridades ou de grandes homens. Então, com a mudança dentro da historiografia, passou a ser inserido outros elementos que podem ser utilizados como fonte escrita. Hoje, até uma carta ela pode ser utilizada como uma fonte escrita. Até aquela mensagenzinha de WhatsApp, a gente pode ser utilizada como uma fonte escrita. Então, fonte escrita pode ser um jornal, pode ser a utilização de um livro mesmo, de uma poesia ou de uma música escrita. Então, existem vários elementos que englobam essas fontes escritas. Então, assim, o documento escrito continuou sendo uma importante fonte histórica. Ela não é a única fonte utilizada pelo historiador. Quando o historiador ele vai desenvolver e vai fazer esse processo de construção, ele se utiliza de dezenas de ferramentas. E uma delas é a fonte escrita. Então, aqui eu trouxe um documento oficial. Esse documento é o Tratado de Paris, datado de 1783. Ele era considerado uma fonte histórica, era uma fonte oficial. Então, antes, os historiadores se utilizavam principalmente dos documentos oficiais para esse processo de construção da historiografia. Então, hoje já se utiliza o quê? Cartas pessoais, diários, relatos de viagens, obras literárias. Então, tudo isso engloba essa fonte escrita. Até a carteira de identidade, que tem o registro de vocês, a certidão de nascimento, tudo isso é considerado uma fonte escrita. Então, isso aqui é o primeiro elemento que a gente está trabalhando, que o historiador utiliza. Então, vamos seguir aqui para as outras fontes. Então, vestígios arqueológicos e fontes da cultura material. Então, aqui é um outro recurso que o historiador utiliza. Antes não se utilizava as fontes materiais, hoje a gente já pode utilizar vários elementos que podem ser introduzidos nesse cenário historiográfico. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Uma é moedas e aqui são aqueles registros deixados nas cavernas pelos primeiros seres humanos. Então isso aqui são fontes da cultura material que o historiador ele vai se utilizar para fazer esse processo de construção do conhecimento. Então aqui através da análise daquelas pinturas deixadas pelos primeiros seres humanos, eles vão buscar desenvolver como é que esse indivíduo ele se comportava, que tipo de alimento ele consumia, que tipo de cotidiano ele reproduzia ali dentro daquele grupo. Então, nessa imagem, a gente vê alguns animais. Então, por conta dessas imagens desses animais, o historiador ele já tem uma pista de que alimento ele consumia naquele momento, que tipo de caça eles estavam em busca. Então, por isso que é tão importante essas fontes. O historiador ele não vai construir a história baseada no seu pensamento, não. Ele vai atrás de documentos, de várias fontes, e uma delas é a fonte material. Ok? Então, as fontes materiais, elas se referem à arqueologia, às grandes construções, ruas, estátuas, objeto funerário, roupas. Hoje até um brinquedo, se eu quiser falar, por exemplo, se o historiador quiser trabalhar a história dos brinquedos no Brasil. Então, ele vai atrás de vários brinquedos que eram utilizados, se for na década de 50, ele vai buscar ver que tipo de brinquedo era utilizado naquela época, como é que eram as brincadeiras naquela época. Então, hoje, tudo que faz parte dessa cultura material, ela pode ser inserida nesse processo de construção. Então, hoje os brinquedos utilizados e as brincadeiras, elas são bem diferentes se a gente for fazer um comparativo. Isso a julgar pelos brinquedos daquele período. Fontes visuais. Então, um outro recurso que o historiador ele vai utilizar dentro desse processo da construção do conhecimento vão ser as fontes visuais. E elas podem ser de diferentes formas, como eu coloquei para vocês. Para que o historiador ele possa desenvolver esse processo de construção, que não é um processo aleatório, ele vai se utilizar de fontes
Você já sabe o que é fontes. Fontes são vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Então, essas fontes, elas podem ser escritas, que eu já coloquei para vocês, elas podem ser materiais e visuais, que a gente está trabalhando agora. Essa fonte visual, ela pode ser uma fotografia, ela pode ser uma pintura, ela pode ser um outdoor. Então, existem centenas de formas de se utilizar essas fontes visuais. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de pinturas de períodos antigos que dão um embasamento para os historiadores trabalhar determinados fatos historiográficos. Essa imagem aqui, ela representa o processo de independência do Brasil, quando o Brasil ele se tornou independente de Portugal. Então, aqui é o Grito do Ipiranga. Aqui eu trouxe uma outra imagem, que é uma pintura. Essa pintura, ela representa a chegada dos europeus aqui na América. Então, através dessas imagens, o historiador, ele vai buscar construir esse processo do conhecimento. Então, aqui é uma representação de como é que eram as famílias no período antigo. Geralmente era muito comum as famílias terem uma foto solene com todos os membros fazendo parte do núcleo familiar. Quando eles queriam fazer essa representatividade, era comum eles pintarem, e depois que foi desenvolvida a fotografia, eles fotografarem toda a família. É muito comum naquele período antigo. E é um recurso que a gente utiliza muito. Hoje a fotografia, a mídia, essa mídia fotográfica visual, ela é muito utilizada no nosso cotidiano, que a gente pode dar um exemplo aqui das famosas selfies. Então, acredito você, meu aluno que vive nessa realidade atual, se utiliza muito dessa ferramenta. E no futuro, quando um historiador tiver curiosidade para saber como é que era essa cultura da fotografia no ano de 2020, ele vai buscar essas imagens. Então, o historiador, ele também se utiliza de fontes visuais para a construção do conhecimento. Eu espero que você esteja compreendendo o nosso conteúdo de hoje. Então, fontes visuais são formas de linguagem visual que utilizam imagens para representar determinado tema, importantes como fontes informativas de épocas, de pessoas e das sociedades nas quais foram reproduzidas. Então, se um historiador quiser buscar desenvolver uma historiografia referente à família do século XX ou do século XIX, do século XVIII, ele vai utilizar esse recurso aqui da fotografia ou de fontes que tem uma representatividade ou que tenham pinturas que remontem àquele momento. Se o historiador quiser trabalhar a cultura literária, vai buscar alguma imagem referente a isso. Se quiser trabalhar as grandes obras de artistas, vai buscar imagens referentes àqueles artistas daquele período. Então, as fontes visuais, elas dizem muito sobre o período que se vive, sobre aquela época, até sobre costumes. Se formos fazer uma análise de como é que eram as vestimentas nos anos 50, dá para se saber muito pelas imagens registradas daquele período. Por isso que é tão importante essa fonte visual. Fontes orais são fontes historiográficas que é utilizada principalmente nesse período mais recente, a partir do século XX. Por quê? Porque através dessas fontes, ela já te dá um meio para se chegar a um indivíduo. Aqui é uma análise que dá para se fazer do cotidiano mais específico de uma classe ou de um grupo. Então, essas fontes orais são fontes que envolvem a fala, certo? Em sociedades em que a escrita ela não é dominada por todos os seus membros, mas ela não é somente naquelas sociedades que não deixaram registros escritos, não. Elas são é uma fonte utilizada por muitos historiadores e por muitos estudantes quando eles vão desenvolver alguma temática. Quando eu concluí a minha formação no ensino superior, eu tinha que desenvolver uma monografia. E uma das fontes que eu utilizei dentro do meu trabalho foi a fonte oral. Qual era o meu objeto de estudo? Eram as mulheres do mercado central. Então, eu fui entrevistar essas mulheres para saber como é que era o cotidiano de trabalho delas, como é que era a sociedade da época delas. O ano que eu trabalhei foi de 80 a 85. Então, eu trabalhei a individualidade daquelas mulheres e
como é que elas viam aquele momento, como é que elas vivenciaram aquele momento. Então, a fonte oral é uma excelente ferramenta para que o historiador ele possa fazer essa construção do conhecimento. Ela é muito utilizada, principalmente quando houve essa transformação, essa mudança dentro da historiografia. Ela foi inserida e ela era utilizada principalmente nas sociedades onde não há esse registro escrito. Então, naquelas comunidades indígenas, por exemplo, é mais pela história oral mesmo, que ele vai buscar aqueles anciãos, aquelas pessoas mais velhas, para poder fazer, para poder conhecer a história daquele local, aquela história daquela aldeia. É utilizada em aldeias também africanas, todas as outras sociedades que não haviam essa fonte escrita. Então, o historiador utiliza esse recurso, é um importante recurso dentro da historiografia para a construção do conhecimento. Então, aqui eu trouxe imagens, né, que representam essa fonte oral. Então, essas fontes orais, elas podem ser lendas, as lendas elas podem ser escritas, mas também podem ser contadas. Então, essas lendas aqui, as lendas mais antigas, elas foram repassadas, foi de geração em geração, através dos costumes. Então, aqui, as lendas, elas representam o contexto social de uma localidade. Um exemplo de uma lenda aqui da nossa cidade, Teresina, é do Cabeça de Cu. Então, é uma lenda que foi passada oralmente dentro da sociedade daquela comunidade que vivia ali à beira do Puti. Uma outra fonte oral são os relatos, os documentários, as entrevistas, os discursos, todos eles entram dentro desse nicho de fonte oral. E é um excelente recurso, como eu coloquei para vocês, para a construção do conhecimento. Eu espero que vocês estejam compreendendo a nossa aulinha de hoje. O que é que a gente está trabalhando na aula de hoje? Nós estamos vendo os recursos que o historiador utiliza para poder construir o conhecimento historiográfico. E um desses recursos são as fontes históricas, que podem ser orais, podem ser visuais, podem ser escritas, materiais. E a gente está trabalhando cada uma delas, identificando cada uma delas, certo? Se tiver dificuldade, retome o conteúdo, analise, pegue o livro de vocês, analise o livro de vocês, leia o material, questione o seu professor também, ok? Então, vamos seguir aqui para a nossa aula. Então, para a construção do processo histórico, o historiador, ele investiga, ele pesquisa, ele busca essa relação entre o passado e o presente. Nós vimos na aula anterior que a história ela é uma ciência, certo? É uma ciência feita pelo homem ao longo do tempo. Então, o historiador, para fazer a construção historiográfica, ela tem que fazer essa análise do comportamento do homem em determinada sociedade. Então, ele vai fazer um recorte de qual época ele quer trabalhar e, através daquele recorte, ele vai utilizar essas fontes. Então, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que investigar, um trabalho investigativo mesmo, para descobrir como é que ocorreram determinados fatos. Ele simplesmente não pode supor como aconteceu aquele fato. Então, para fazer essa construção, ele tem que investigar a veracidade dessa temática. Ele escolhe um assunto que quer conhecer, ele vai delimitar um tempo, como eu coloquei para vocês, eu dei o exemplo da minha monografia, que eu delimitei um tempo de 80 a 85. Então, o historiador ele vai delimitar qual é o tempo que ele vai trabalhar. Se ele quer trabalhar uma tribo indígena no início da colonização, então ele vai pesquisar fontes daquele período, ele vai analisar aquele período. Então, ele não pode fazer um recorte muito grande também, porque vai ficar muito mais complexo esse processo de construção. Então, geralmente os historiadores eles fazem recortes temporais para poder fazer essa análise. Ele vai reunir as fontes históricas, então, que são os recursos que ele utiliza para poder desenvolver essa historiografia. Então, ele pesquisa, ele delimita o tempo e ele reúne essas fontes historiográficas. Então, ele organiza e verifica a veracidade dessas fontes. Então, não basta ele pegar uma fonte oficial e determinar isso aqui é verídico. Não, ele tem que pegar aquela fonte oficial e fazer
o embate com outras fontes, ou com fonte oral, ou com fonte visual, para saber se realmente vai coincidir, se realmente aconteceu aquele determinado fato. Não dá somente para seguir uma única fonte. Por isso que o historiador utiliza centenas de recursos dentro desse processo historiográfico. Ele constrói uma interpretação do período usando um método histórico, que é o que eu coloquei para vocês. Então, colaboração de outros profissionais. Então, quando o historiador ele vai desenvolver, ele vai fazer esse processo de construção historiográfica, ele vai utilizar, além daqueles recursos que eu coloquei para vocês, ele vai se utilizar de outros profissionais. Se o historiador ele não tem o conhecimento arqueológico, então ele não sabe fazer a escavação, geralmente ele vai precisar de um outro profissional dentro daquela área para poder fazer a análise daquela imagem. Quando o historiador quer falar sobre as primeiras comunidades que surgiram dentro da América, que vieram para a América, então ele vai precisar de outros profissionais. Um dos profissionais que ele vai se utilizar vai ser os arqueólogos, porque eles vão fazer a escavação, eles vão fazer a datação. Então, é importante esse alinhamento com outros profissionais. O professor, quando ele vai desenvolver essa aula dentro da sala, ele vai se utilizar de vários elementos para poder desenvolver essa aula. Então, é muito semelhante esse papel. Então, o historiador ele vai se alinhar, se precisar desses outros profissionais para poder fazer essa construção. Se o historiador for trabalhar sobre a história da literatura, então se ele não sabe codificar, se estiver em outra língua e ele não fala uma língua alemã, então ele vai buscar um profissional que fale aquela língua para fazer a transcrição, para ver a análise daquela letra. Então, tudo isso auxilia nesse processo de construção. Então, o historiador tem como papel a produção do conhecimento relativo aos acontecimentos do passado da humanidade, não somente do passado. Ele vai se utilizar tanto o passado, quanto o presente para a construção dessa realidade. Você, meu aluno, já sabe que a história ela não é uma ciência que vai estudar somente o passado. Ela é uma ciência que vai estudar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e as permanências que ficaram dentro dessa temporalidade. E a partir daí, ele vai desenvolver esse processo de construção historiográfica. Um exemplo de permanência que eu coloquei na aula anterior é referente à moda. A moda, você sabe, eu dei um exemplo na aula anterior, que a moda ela é cíclica, Ela se renova, mas ela é uma permanência, por quê? Porque ela vai se utilizar muitas vezes daquele mesmo modelo que foi utilizado no tempo passado. Um exemplo que eu coloquei para vocês é a calça boca de sino. A calça boca de sino, ela remonta os anos 70, mas ela ficou muito famosa nesse período e até hoje ela é utilizada dentro da moda atual. Então, a história, você já sabe que ela não é um estudo somente do passado, ela vai estudar esse passado, vai estudar essas permanências para a gente fazer a construção dessa realidade. Esse trabalho, como eu coloquei para vocês, ele é feito mediante o estudo e a análise desses vestígios deixados pelo ser humano ao longo do tempo. E que vestígios são esses? Vamos só relembrar. Esses vestígios são as fontes deixadas pelo ser humano. Esses vestígios, eles podem ser o quê? Pode ser classificado como fonte oral, que é os discursos, que são as lendas, que são as entrevistas. Pode ser o quê? As fontes escritas, que pode ser uma carta, pode ser um documento, um recorde de jornal,
o diário, até a mensagem do WhatsApp, como eu coloquei para você. Pode ser uma fonte visual. Então, esses vestígios são eles que vão auxiliar o historiador nesse processo da construção do conhecimento. Então, por isso que é tão importante a utilização dessas fontes, tá ok? É um tema que eu trouxe para vocês que ele é muito importante. É importante a gente saber como é que se dá a construção desse processo historiográfico. Colaboração de outros profissionais. Então, isso aqui eu já dei essa deixa para vocês, que o historiador, ele vai se alinhar com outros profissionais, exemplo, arqueólogos, geógrafos, antropólogos. Então, dentro desse processo de construção, ele vai se alinhar com outros profissionais, porque ele não detém todo esse conhecimento para poder fazer essa construção da história. Então, é por isso que ele vai estar fazendo esse alinhamento, ok? Então, quem faz a história? Vocês sabem quem faz a história? Você que é meu aluno, que estava prestando atenção nessa aula, que lembra do que foi colocado na aula anterior, você já sabe que essa história, ela não é feita só por um grupo, ela não é feita só pelos grandes heróis, pelos grandes líderes, ela é feita por todos nós. Todos nós temos relevância dentro desse processo historiográfico. E vocês viram que a partir das mudanças dentro da historiografia foram inseridos novos sujeitos, novos personagens. No início a história era feita só para falar sobre os grandes líderes, quem venceu uma guerra, quem proclamou a independência, por exemplo, quem foram os reis do período das grandes civilizações. Não se falava sobre a história das mulheres, não se falava sobre a história das crianças, sobre outros sujeitos. Então, a partir dessas mudanças dentro da produção histórica, é que se permitiu, se possibilitou a inserção desses novos sujeitos. Então, eu faço parte da história, você, meu aluno, faz parte da história. Se um dia vier um historiador trabalhar a educação durante a pandemia nas escolas de Teresina, você é um sujeito dentro desse processo. Então, vai ser pesquisado sobre você, inclusive esse material que a gente está produzindo. Então, todos nós fazemos parte desse processo historiográfico, porque quem constrói a história, nós já sabemos, todos nós. Então, todos nós somos importantes dentro desse processo. Eu espero que vocês tenham compreendido essa temática de hoje em relação à construção do conhecimento. Hoje a gente fecha essa temática. Na próxima aula a gente já vai iniciar um novo conteúdo. Então, o que foi que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos hoje as fontes dentro da historiografia, as fontes que o historiador utiliza para o processo desse conhecimento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e uma excelente semana.